essas mudanças trouxeram novos paradigmas, novos modelos, alimentando toda a cadeia produtiva e transformando toda essa nossa cadeia produtiva de uma forma muito dinâmica. E isso faz com que a gente entenda melhor, busque compreender melhor essas fontes de financiamento, seja como artista, seja como empreendedor, ou seja como artista tentando se compreender como empreendedor também. Ok, espero que vocês tenham ouvido pelo menos um pouco dessa parte. Eu ouvi, tá bom? De qualquer forma, eu vou passar a aprofundar esse debate, pedindo para que o Marcelo Goldstein, do BNDES, e o Thiago do SP Ventures, Alô? agora melhor, mostrem um pouco do trabalho que eles vêm fazendo para a gente depois entrar num debate e compreender mais a fundo essas questões de investimento. Ok? Então, Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito aí o convite da organização de poder falar um pouquinho sobre o trabalho que o BNDES vem fazendo, tentando fazer no setor da cultura. Eu acho que a minha apresentação vai tentar colocar alguns pontos que talvez sejam provocativos para quem milita na música. A mesa anterior ela versou bastante sobre as leis de incentivo e a gente percebe que grande parte da energia de quem milita na cultura é consumida por tudo que diz respeito aos projetos e a tentativa de obtenção de incentivos ou de editais ou instrumentos do gênero. E eu vou tentar apresentar aqui a nossa história que o BNDES tem tentado exercer, tentando tratar as cadeias produtivas da cultura, inclusive a música, como um ramo, como um setor da economia brasileira. Essa tem sido a nossa tentativa. Infelizmente, no mundo da música, até o momento, não tivemos muito êxito nessa linha e eu venho aqui com muito mais dúvidas e tentativas de compreensão do que vem ocorrendo no segmento, porque a ideia é tentar sempre aprimorar e talvez criar linhas mais efetivas que possam ser interessantes e viáveis para que o setor musical tenha capacidade, condições e vontade de acessar recursos do BNDES. Então, muito rapidamente, só para a gente entender, o BNDES, para quem não conhece um pouco melhor, é o principal financiador da indústria e da infraestrutura brasileira. Isso aí que está nas fotos é o que o BNDES faz tradicionalmente. Ele maneja uma quantidade absurda de recursos por ano, algo em torno de 150 bilhões de reais anuais tem sido o volume de desembolso do BNDES de uma forma geral. Claro, a imagem do BNDES está muito atrelada a esse tipo de foto aí, máquinas, equipamentos, guindastes, plantas industriais, etc. O que é interessante, assim, não vou perder muito tempo aqui, mas o BNDES pautou a sua trajetória, a sua linha do tempo, tentando atender as principais demandas da economia brasileira. Então, cada fase, cada década, ele foi indo por um segmento da economia, começando pela infraestrutura, depois todo aquele processo histórico da economia brasileira, tanto na substituição das importações, e num determinado momento ele entra nas questões energéticas, depois passa para o agronegócio. Ele vai tentando, como braço principal de investimentos do governo, atender às demandas da economia brasileira. Qual é a novidade aqui, né? A novidade é que, ali embaixo, ninguém vai conseguir ver quem está atrás, é que a partir de 2010 os desafios do nosso país, da nossa própria economia, eles vão se transformando e questões que em algum momento eram consideradas como acessórias, do ponto de vista da política nacional, passam a ser centrais. Estamos falando especialmente ali dos últimos 4 itens, por exemplo, inovação, sustentabilidade, micro e pequenas empresas e ali em vermelho a economia da cultura. Então, eu acho interessante colocar essa linha do tempo para perceber que há uma evolução da própria instituição BNDES, Fundo Financiador da Economia Brasileira, nas suas missões. No momento, a economia da cultura é parte integrante da missão do BNDES enquanto promotor, agente do desenvolvimento brasileiro. Nessa linha, o que eu vou tentar falar aqui nada vai ter a ver com ações de patrocínio. Então, o que eu vou tentar falar aqui sobre a ação do BNDES não diz respeito aos patrocínios que ele, porventura, faz, como até a esse próprio evento. O BNDES é um dos patrocinadores desse evento da Semana de Música, e aí uma linha de patrocínio tradicional. Não é sobre esse tipo de ação que eu vou tentar falar, e sim nessa linha aqui, como
a atividade fim que o BNDES exerce, colocando a economia da cultura, a economia criativa, as indústrias criativas, como parte da sua missão. O BNDES começou a entender a cultura como algo relevante efetivamente para a economia brasileira a partir de meados dos anos 2000. Foi criado uma estrutura própria, um departamento específico para tratar das indústrias culturais e desde então, desde 2006, a gente vem trabalhando nessa linha. E aí as justificativas são de cunho macroeconômico, né? Estima-se que a indústria de entretenimento mova $1,5 trilhão de dólares por ano. Então os dados mostram que a cultura hoje não é mais brincadeira, não é mais algo acessório. São setores que têm desenvolvimento limpo, geram pouco rejeito, não são poluentes. Outra questão muito relevante é a questão do acesso à cultura, porque uma parte muito pequena da população brasileira efetivamente tem acesso à cultura e também a missão enquanto desenvolvimento econômico, se levar acesso à cultura para quem não tem. Tem dados impressionantes, por exemplo, a gente que mora em cidade grande acha que cinema é algo que tem em todos os lugares. Tem uns dados assim que as pessoas se assustam. 92% dos municípios brasileiros não possuem sequer uma sala de cinema. Apenas 8% dos 5.500 municípios possuem uma ou mais salas de cinema. Então, a gente tem uma visão, às vezes, muito particular da vida que a gente leva e perde um pouco essa clareza, essa noção de como o acesso à cultura é concentrado no nosso país. E também outra justificativa para o BNDES entrar na cultura é a experiência internacional que mostra que em todo mundo onde a cultura realmente tem papel relevante, o Estado precisa atuar para sair um pouco desse estado letárgico, por exemplo, que o Ventura se encontra. Essa é um pouco a nossa evolução no mundo cultural. O BNDES começou a trabalhar até 97, não existia nenhuma ação cultural no BNDES. Em 97 iniciou-se um patrocínio e o BNDES começou a fazer uso da Lei Rouanet e decidiu-se que a Lei Rouanet, no caso do BNDES, é usada única e exclusivamente para apoio ao projeto de restauro de patrimônio histórico. Então o BNDES não utiliza a Lei Rouanet para música ou para artes cênicas, ele usa exclusivamente para o projeto de restauro de patrimônio histórico, uma decisão estratégica da empresa, e ele é o principal apoiador em restauro de patrimônio histórico do Brasil. Atrás da caixa? O que acontece? A partir de 2006, aí sim foi uma mudança relevante. Foi criado um departamento específico para tratar da cultura enquanto segmento econômico. E no início o foco foi específico no audiovisual, por se entender que era um segmento mais estruturado, mais passível de ser trabalhado naquele momento. Nesse momento foi criado então essa estrutura própria interna para tratar da cultura no banco. A partir de 2009 houve uma expansão para as demais cadeias produtivas. A gente tinha expectativa, por exemplo, de poder trabalhar com um segmento musical. Na época se pensava muito no fonográfico, por ser a parte da indústria musical mais caracterizado como industrial, mais fácil de ser acessado do ponto de vista de linhas de crédito. Não tivemos êxito. E a partir do ano 2013 ainda está se expandindo mais com a ideia de se pensar em inovação nos setores culturais. Eu gostaria de tentar dar uma ênfase nas frases que estão embaixo e que eu acho que elas podem ser muito provocativas para quem está aqui. A nossa ideia nunca foi apoiar e viabilizar única e exclusivamente projetos, sejam esses projetos shows musicais ou discos ou gravações. A nossa perspectiva sempre foi a de procurar focar nas cadeias produtivas e no negócio em si. A gente chegou a receber, por exemplo, alguns empresários de grandes artistas, mas eu não queria viabilizar que o recurso do BNDES viabilizasse um show, e sim que ele viabilizasse a dinamização da cadeia, um circuito anual de shows, ou a carteira de shows daquele empresário, ou algo do gênero. Nada disso conseguiu se viabilizar por vários motivos. Algo também bastante difícil de se discutir no meio musical, porque no meio musical é um pouco esse palavrão, né? Pensar em rentabilidade, em viabilidade comercial, em vendas, em arrecadação.
Infelizmente, a Lei Rouanet, se por um lado é extremamente exitosa para viabilizar projetos, para viabilizar que projetos aconteçam, por outro lado ela leva a certas distorções que se alguém recebeu os recursos para viabilizar o seu festival ou o seu show, pouco interessa o sucesso, o êxito comercial daquele produto, já que a remuneração já é feita na partida, na produção. Essa falta de lógica de mercado, uma lógica de diálogo talvez, de necessidade de diálogo com o público, necessidade do sucesso de público, ela, na nossa compreensão, ela joga contra a própria retroalimentação da cadeia. Ou seja, você pode fazer um show viabilizado com a Lei Rouanet, ninguém foi, no ano seguinte você realiza ele de novo, e a cada ano a gente eterniza essa situação e que você não alimenta uma cadeia produtiva que possa se alimentar sozinha. Eu estava pensando, enquanto assistia a mesa anterior sobre a Lei Rouanet, pouco se fala, quando a Lei Rouanet foi criada, toda a sua lógica era dela desaparecer. Para quem teve a oportunidade, a Lei Rouanet foi feita para ser transitória, né? E contraditoriamente ela foi se eternizando, foi se renovando. A ideia não era ser transitória por falta de recursos, era ser transitória porque, no entendimento de quem a propôs à época, não fazia sentido você garantir a cultura só por meio de subsídios do governo. Os picartes, que já se falaram aqui que nunca aconteceram, era uma tentativa de induzir uma lógica de mercado nos recursos públicos, nos recursos da cultura. E o que a gente percebe hoje em dia é uma eternização de uma tentativa de todos os agentes da cultura em obter créditos incentivados, obter valores não reembolsáveis. A gente não vai advogar aqui contra a Lei Rouanet, contra as leis de incentivo, elas têm o seu super valor, mas o que a gente tenta apresentar aqui, tanto eu como quem vai falar depois de mim, o Tiago, sobre eu vou falar um pouquinho de crédito, a possibilidade de empréstimos reembolsáveis, e ele vai falar um pouco de investimentos diretos que as empresas podem receber, investimentos no sentido de participação acionária. Em ambos os casos, a gente tem que pensar em outros critérios que não são prestação de conta, ganhar edital. Tem que pensar em profissionalização, transparência, governança, lógica comercial, busca por resultado, sem que isso seja confundido com, vamos falar assim, se vender para o mercado, não é perder a sua identidade, mas não adianta a gente pensar que uma cadeia pode girar absolutamente desassociada do seu público principal, né? Tem que dialogar diretamente. E aí, eu vou falar um pouquinho de alguns números da atuação do banco, como referência, foi isso que foi pedido pela organização do evento. A gente teve um bom êxito no setor audiovisual nessa mesma linha. Os números são até relevantes aqui, dá para se perceber. Desde 2007, quando a linha de crédito foi criada, até 2014, a gente até o momento já conseguimos desembolsar quase 600 milhões de reais para o segmento audiovisual, quando falando aqui de recursos de crédito, empréstimos, tá? Empréstimos feitos a empresas do setor audiovisual. A maior parte delas foram para exibidores, foram para cinemas. Então, assim, o parque exibidor, o parque de cinemas, passou nos últimos anos por um grande crescimento, em grande parte financiado com recursos do BNDES, que surpreendentemente, para grande parte das pessoas, não conseguiam acessar os recursos do BNDES antes de existir uma linha específica. E essa linha ela tem uma série de facilitadores, sobretudo vinculados às garantias. A gente sabe que uma das maiores dificuldades para quem procura crédito são as garantias que têm que ser apresentadas, e nesse tipo de ação a gente flexibiliza as garantias reais que são oferecidas, e isso viabilizou resultados como esse bastante significativos, sobretudo no elo exibidor. Mas também financiamos, por exemplo, 30% desses recursos, aproximadamente 200 milhões de reais, para produtoras audiovisuais com recursos de empréstimos, recursos que são retornáveis. As produtoras também acessam recursos de lei do audiovisual e também de lei Rouanet, mas também acharam interessante acessar crédito, nesse caso aqui com o BNDES. Os números chamam a atenção. Até o momento, em 7 ou 8 anos de atuação do BNDES, já foram financiados 415 filmes, longa-metragem, 23 séries, eu digo séries para TV, desde séries de animação. Então, por exemplo, até a entrada do banco, os canais a cabo não exibiam nenhuma série de desenhos animados brasileiros, eram todos vindos de fora.
E hoje a gente já tem um bom número de séries de animação, desenhos animados, sendo exibidos nos canais a cabo. E isso foi viabilizado em grande medida pelos recursos que o BNDES criou. Qual foi um atrativo que a gente utiliza para essa linha? Existe a lei do audiovisual, uma lei semelhante à RONEM, mas que é específica para o segmento audiovisual, e a gente faz uma associação, uma operação de crédito casada com os recursos audiovisuais. Então, a empresa ela não entra em editais e ela solicita um crédito, e caso ela consiga passar em todas as qualificações necessárias para mostrar que ela tem condição de tomar aquele crédito, ela recebe um valor na mesma proporção de recursos incentivados. O que a gente quer com isso é viabilizar os projetos, por um lado, mas muito mais do que viabilizar os projetos, viabilizar que as empresas percebam o crédito como algo interessante. O crédito a disponibilidade de valores reembolsáveis, valores de crédito, é muito, muito superior às possibilidades de recursos incentivados que existem. Então, a gente tem tido um bom êxito nessa linha, e as séries de animação têm conseguido excelente sucesso. Já são até agora, financiadas pelo BNDES, se não me engano, umas 8 séries de animação. Para quem conhece ou tem filho pequeno, é o Peixonauta, o Show de Luna, o Meu Amigãozão, Diário de Mica, entre outros que estão no ar, e com um grande êxito a gente conseguiu. O setor de animação é um setor muito interessante, emprega muita gente qualificada, dialoga com a música, dialoga com os games, dialoga com o audiovisual. A gente tem muito apreço por esse segmento. Também, com o dinheiro do BNDES, financiou parte da expansão as empresas nacionais, ou seja, que não são as Cinemark ou Cinépolis. Quase todos acessaram os recursos do BNDES. Viabilizamos 360 novas salas, que representou em torno de 15% de aumento do número de cinemas no Brasil. Isso é feito em parceria com a Cine, que possui o Fundo Setorial do Audiovisual, e grande parte dessas salas são feitas em locais pouco assistidos, né? Então, os recursos são direcionados muito mais para cidades com carência de salas, principalmente cidades do interior ou periferias de cidades maiores. Então, essa linha tem sido muito exitosa e tem viabilizado o aumento do parque exibidor brasileiro. Isso eu estou colocando porque eu vim aqui com muito mais dúvidas do setor musical. Não conseguimos nada até agora, mas eu coloco como referência para que a gente possa pensar conjuntamente que tipo de formato se poderia pensar para beneficiar o setor musical. O BNDES é absolutamente aberto a pensar tipos de formato que sejam viáveis tanto para empresas que trabalham na cadeia produtiva da música, se forem passíveis. O BNDES é aberto, pode pensar em novas possibilidades de ação do ponto de vista de produtos financeiros mesmo, de como formatar uma operação que seja fechada, com risco relativamente baixo de não pagamento do banco, afinal de contas somos banco, mas estou absolutamente à vontade e disposto e levar internamente no banco possibilidades de atuação que sejam passíveis de realmente transformar ou auxiliar o setor musical a se profissionalizar. Aqui é só uma referência. Quando a gente começou a trabalhar em música, a gente foi estudar tentou estudar um pouco como funcionava, né, padrão do BNDES, estudar como é a música. A gente não sabia nada sobre como o funcionamento do setor da música, e foi publicado um artigo nosso, numa revista interna, mas que fica disponível na página do BNDES, e foi bem na época que estava bem no momento daquela ampla transformação, com a pirataria pegando solta, com o download, o streaming começando, o mercado despencando, e a gente fez esse artigo que ele já está antigo, né? Coisas que a gente colocava ali como conclusões incríveis de 2010, hoje já são mais percebidas por todo mundo. Mas a gente botou uma brincadeira, o nome do artigo foi A Música em Metamorfose, essa foi a percepção. Depois, assim, a gente foi percebendo que, olhando a palavra metamorfose pelos vários aspectos, todas elas são muito interessantes e fazem a gente pensar em como anda o panorama e a música hoje em dia. A gente olhar pelo lado da etimologia, do grego, metamorfose é transformação. Na zoologia, é uma clara diferença de um estado do animal para o outro. No dicionário, é uma mudança da forma ou da estrutura a algo físico ou moral. Pensando nisso, em como o mercado da música se transformou, acho que faz a gente pensar muito. Eu não tive como não citar o Kafka, né, que não sei se o mercado musical está se transformando numa barata, mas uma forma também de se pensar na metamorfose.
e o Raul Seixas diz que vai dizer tudo o que disse antes. Então a gente achou que esse nome da música em Metamorfose era sintetizava bem por todas as formas que você pensa na palavra metamorfose, do que a música se transformou nos últimos 10 ou 15 anos. E se a gente teve ideia, se queria entrar no mercado da música, entrou no mercado da música em total transformação, talvez tenha sido o motivo pelo qual também não tivemos capacidade de... Mas eu acho que no momento o mercado já está bastante diferente, né? A gente imaginava sempre entrar no mundo fonográfico. Vale a pena aqui colocar alguns dados para quem não tem dados do setor fonográfico, da evolução dele. Eles são impressionantes como eles desabam. Para você ter uma ideia, a venda de CDs no Brasil em 2002 no seu ápice foi de 700 milhões de reais. Em 2014 não passou de 160 milhões de reais. E são valores nominais, a gente descontar a inflação, o desabamento ainda é muito maior. Se a gente pensar o faturamento em 2014, imaginando que o setor digital entrou forte, mas somando o digital com o físico, CDs e DVDs em 2014, ele fica bem longe do que se faturou só com CDs em 2002. Isso em valores nominais, para perceber como o mercado está mais difícil. Pensando no mundo, em 2005 foram vendidos CDs no mundo na faixa de 20 bilhões de dólares. Em 2014, considerando o digital e o físico, a gente não passou de 13. Nos Estados Unidos, os números também são impressionantes. Em 2005, 7 bilhões de dólares no mercado, falando de mercado fonográfico só aqui, tá? Não o mercado de shows ou de algo do gênero. Em 2005, o mercado americano era de 7 bilhões de dólares. Ele foi caindo em 2015, dados bem recentes, dados de meio de ano de 2015, o total do mercado americano foi de 3,2 bilhões de dólares, sendo que 70% disso com o mercado digital, no caso dos Estados Unidos. Me chamou a atenção quando eu vi esses dados, eu coloquei aqui, os vinis representaram aproximadamente 30% da venda de CDs no mercado americano. O mercado de vinis em 2015, que já está se aproximando em termos de valor de mercado do mercado de CDs. Ou seja, o CD está virando também uma peça de colecionador. Quando o CD for vintage, for retrô, ele vai fazer sucesso. E a gente viu algumas tendências irreversíveis no nosso estudo e que também são provocativas para a gente pensar junto, pensar como o BNDES pode atuar com isso, que apesar da queda assombrosa nos números, o consumo da música aumenta. As pessoas ouvem cada vez mais música, apesar de estarem pagando menos por ela. O comércio digital, é óbvio, que está crescendo muito. As gravadoras se reposicionam, as gravadoras majors do Brasil lançam pouquíssimos discos. A informação que eu tinha falando que a Sony tem lançado de 10 a 12 novos CDs por ano. É uma coisa impressionante, é muito pouco. Você pensar na quantidade de CDs que a gente sabe que são de forma independente lançados, CDs ou álbuns, ou que sejam só no digital. A gravadora agora quer gerir a carreira dos artistas, ela sabe que no fonográfico ela não tem mais futuro, só vendendo produto. Eu acho muito interessante a gente pensar que o mercado deixou de ser um mercado de massas e está se transformando cada vez no mercado de nicho, né? Eu acho que a música é onde se aplica de forma mais pontuais e de forma mais simbólica a lógica da cauda longa, né? Enquanto você tinha os grandes vendedores de disco no passado que respondiam por um percentual importante da venda que os grandes gravadores tinham, hoje em dia os mercados são absolutamente de nicho. Muitos artistas têm o seu público cativo, lotam shows, vendem CDs e são absolutos desconhecidos para 95% da população e viabilizam a sua vida nesse sentido. Eu dei 2 exemplos aqui, por exemplo, o Tecnobrega do Pará é algo que movimenta uma quantidade absurda de recursos, muita gente nunca ouviu nada do Tecnobrega do Pará e lá tem shows, move tanto... Os discos são vendidos no camelô, mas são vendidos. E eles também são produzidos no computador do cara na esquina, vendidos no camelô, isso faz parte do negócio informal deles. São aquelas apresentações gigantescas com as aparelhagens que eles chamam. Então, um mercado gigantesco de Tecnobrega que talvez aqui em São Paulo ou no Rio pouco nos importe. Mas esse mercado existe e é importante. Ou no Rio de Janeiro mesmo tem a Lapa, o bairro da Lapa, que movimenta uma cadeia produtiva importantíssima do mundo do samba. Eu particularmente conheço algumas pessoas que, por exemplo, uma conhecida minha trabalhava, uma menina prodígio, bandolinista, trabalhava desde os 7 anos no Japão, que era bandolinista prodígio, tocando em churrascaria brasileira no Japão. Quando surgiu a Lapa, ela veio para o Brasil de volta.
e hoje vive da lata, ou do que cerca a lata, seja das próprias shows que acontecem lá, seja dos desdobramentos que a lata propicia. Então existem, esses são só dois exemplos, devem ter centenas de outros Brasil afora, mas o mercado de lixo existe, é forte e também dispensa benefício fiscal. Ele vive e se retroalimenta enquanto uma cadeia produtiva. Eu estou finalizando aqui a minha fala, no sentido também de provocar e de pensar como poderíamos pensar numa possível atuação do BNDES nessa realidade que a gente colocou. Estamos abertos a financiar novos possíveis modelos de negócio. Um segmento está totalmente se reestruturando, em metamorfose, como eu brinquei. Sempre numa lógica de estimular a profissionalização e uma lógica vinculada ao mercado. Valorizar a produção brasileira, que, como todo mundo sabe, o Brasil tem muito potencial de exportação. Música brasileira exporta muito. Quando a gente fez a pesquisa para fazer aquele artigo, eu fui entrevistar um dos nossos baluartes da música, que foi o André Midani, que foi um dos papas da nossa indústria fonográfica, e ele falou o seguinte: se eu tenho alguma sugestão para a situação estratégica do país em música, é exportar. A música brasileira é a única que é exportável, né? É a terceira música mais tocada no mundo, talvez depois da americana e da inglesa. Isso que ele falou foi o André Midani. Então a gente não pode perder isso nunca de vista. Os espetáculos ao vivo, já foi falado, inclusive, na palestra inaugural, que hoje em dia nenhum artista pode viver sem se expor, sem se apresentar em público. O mundo dos discos ou da parceria estúdio-disco não existe mais, então a possibilidade de se trabalhar, seja com casas de espetáculo ou com circuitos mesmo de apresentações ao vivo. E o que mais couber as interrogações ali no final é porque a gente tem muito mais dúvida do que certeza. Bom, era isso que eu tinha para falar. Estou aberto aí a diálogos, conversas e agora a mesa falou para a gente, só para a gente estar levantando a mão, eu acho que a gente vai fazer as duas palestras, depois a gente fica aberto a bater um papo, para fazer um diálogo melhor. Obrigado. Eu queria pedir para o Tiago agora, antes da gente abrir para perguntas ou até iniciar o debate aqui, para o Tiago expor, em contraste ao que nós vimos sobre empréstimos, linhas de crédito, que tem por premissa o retorno financeiro, a sustentabilidade financeira, entender também com o Tiago Lobão o ponto de vista dos fundos de investimento de participação. Tiago, por favor. Estão me ouvindo legal o som? Ótimo. Boa tarde, agradecer a Fabi pelo convite, não sei se o convite está na sala aqui, tem muita gente. Vou comentar para vocês contar um pouco da minha história. Desde que eu saí da Politécnica da USP, o meu professor de mestrado tem inclusive lá atrás, deu uma olhada, o que a gente montou para o mercado de ciência, na verdade no Brasil, e o que hoje a gente está construindo para o mercado de cultura. E quais são os parâmetros que a gente enxerga. Na verdade, em 2007 para 2008, o meu sócio, hoje o Francisco Jardim, ele fazia esse tipo de palestra muito para o mercado de cientistas de departamentos de P&D, de parques tecnológicos, de incubadoras disseminadas pelo Estado, até disseminadas pelo país, na verdade, com apoio de recursos do próprio BNDES, num projeto de fundos de participação chamado Criatec. Na verdade, ele é uma série de fundos dentro do BNDES. A gente já se dissociou do capital exclusivamente público. Hoje a gente tem capital de outras instituições públicas, mas tem uma boa parte de capital privado também no fundo. Vou contar para vocês o que é o veículo, o que a gente enxergou de paralelo e como que a gente acha que consegue apoiar o setor da cultura com um viés diferente, único exclusivamente de subvenção, único exclusivamente de dinheiro público ou dinheiro de patrocínio. Tá? Qual que era, antes de até passar pelos slides, qual que era o setor à época em 2007, 2008, o setor de P&D brasileiro? Você tinha muito cientista que ele vivia único exclusivamente de verbas públicas, de subvenções, ou seja, da FAPESP ou da FINEP, e até algumas coisas relacionadas ao Sebrae-Tec. Eu acho que o Sebrae-Tec de fato não existia à época, mas eram recursos públicos, você pleiteava esses recursos e eram subvenções relacionadas ao Ministério, são ainda, né, subvenções relacionadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, repassadas para os cientistas constituírem novos produtos, colocarem aqueles produtos no mercado. Muitas dessas subvenções vinham acrescidas de capital privado de grandes empresas, inclusive empresas que hoje apoiam projetos culturais,
e financiavam esse dinheiro, esse aporte de recursos para desenvolvimento de P&D. Tá? O que acontecia na prática? Hoje ainda acontece muito isso, mas de fato os custos de participação estão mudando um pouco essa lógica. Mas o cientista estava escondido, talvez, vou dar um exemplo, na Unicamp, desenvolvia uma coisa sensacional no setor de semicondutores, aquilo não conseguia vir ao mercado porque ele não conseguia dar o próximo passo, ele não conseguia um dinheiro para trabalhar a sua gestão como companhia. Ele não tinha filosofia de, poxa, eu era um cientista, eu não conseguia criar uma empresa, não conseguia falar com outra empresa do ponto de vista comercial, não conseguia me inserir dentro de uma cadeia produtiva. Faltava então o que hoje se fala em todos os setores, que faltava profissionalização, que é o que falta muito em qualquer cadeia produtiva hoje no Brasil. De fato, falta um pouco de mão de obra de gestão em todos os setores. Né? O fundo de investimento de participação nada mais é do que um dinheiro intencionado a suprir esse gargalo. Então, é um dinheiro geralmente conduzido por gestoras privadas, que tem dinheiro, seja público ou privado, alocado dentro dessa gestora, e essa gestora aloca dinheiro virando sócia desse negócio, na época de soluções científicas, transformando esse negócio numa empresa e fazendo com que essa empresa de fato entrasse no mercado de uma forma mais profissional e conseguisse pelo menos parear negociações com empresas de maior porte. Tá? Desde 2007, com o advento do Criatec, e a cadeia toda se constituiu. Hoje você tem se eu não me engano, em torno de 15 casas aí, um número em torno disso, investindo em base tecnológica no país. Hoje você tem big cases, a gente como grandes empresas que foram investidas por instrumentos de venture capital, né, de capital empreendedor, que é o nome técnico para os fundos de investimento de participação, vamos dizer assim, um nome corriqueiro de mercado. A gente, por exemplo, fez empresas de saúde que, poxa, hoje são grandes, fornecem ventiladores pulmonares para uma série de hospitais, sejam hospitais públicos ou privados. Investimos em empresas que hoje estão co-investidas pela Intel Capital, lá fora, empresas de software brasileiras. Desde a faculdade, assim, nesse pouco espaço de 7 anos, deu para se movimentar o mercado bastante. Legal, esse foi um ponto. A gente, como SP Ventures, começou a pensar, então, poxa, que outras cadeias produtivas, além da cadeia puramente científica, a gente poderia auxiliar com a mesma ideia de plataforma, com a mesma ideia de instrumento de investimento. E veio à tona, até por intermédio do próprio pessoal da BVK, que é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, falaram, poxa, deem uma olhada no setor da economia criativa, com mais carinho, deem uma olhada a princípio no segmento audiovisual, porque é um segmento que desde a lei do cabo, desde o apoio do Procult, ele deu uma rampada muito grande de faturamento. Talvez esse setor seja um setor atrativo para o mercado financeiro tradicional. Então eu consiga fazer o clube, vamos assim dizer, entre o dinheiro que hoje é alocado em empresas tradicionais e o dinheiro que pode ser alocado numa companhia do setor criativo. Tá? Hoje alguns instrumentos estão começando a surgir. O Fundcine, ele tem uma cara parecida com o fundo de investimento de participação tradicional, mas é algo já submetido às decisões da Ancine, então ele não é um produto, vamos dizer assim, de grande apelo financeiro, mas alguns investidores estão começando a olhar esse setor com mais carinho. E a ideia também não é só olhar o audiovisual, mas olhar a cadeia criativa como um todo. Vou mostrar todos os segmentos que a gente está olhando. Um deles, claramente, é a indústria da música, que é uma indústria de porte hoje no país, é uma indústria que movimenta o mercado pra caramba, ainda de uma forma desconcentrada do ponto de vista de criação e produção de conteúdo. Ainda mais agora na distribuição digital, a cadeia, como o próprio Marcelo apontou, ela ficou mais confusa nos últimos anos, agora está se estabilizando. Mas é uma cadeia que tem seu valor, é uma cadeia que tem espaço para profissionalização e para espaço para gestão. A gente, dentro desse mercado, a gente tem uma peculiaridade dentro do mercado financeiro. Eu sou músico também de formação, então converso um pouco do ponto de vista estético, mas a gente se posiciona como uma entidade do mercado financeiro, porque para captar recursos para esse tipo de área, a gente tem que tratar o setor criativo como se fosse qualquer outro setor produtivo, em paridade de condições e em paridade de potencial de desenvolvimento de negócio. Tá? Então, a história para a constituição desse projeto aqui, que hoje é intitulado Crimo, mas é algo que a gente está trabalhando dentro da SP Ventures, é essa. Tá? Fazendo uma long story short aqui, mas resumindo qual é a ideia do fundo. É conciliar o capital empreendedor, ou seja, os fundos de participação, com a economia criativa como um todo. É juntar um pouco o dinheiro que hoje é único e exclusivamente pensado com propósito financeiro para um propósito financeiro de gestão, mas com impacto criativo. Tá? Não é uma substituição
subvenção, as subvenções é um dinheiro adicional, assim como no mercado científico hoje brasileiro, muitas empresas têm dinheiro de subvenção e têm dinheiro de fundos de participação, ou seja, ela consegue se alavancar muito mais em cima de um montante maior de recursos. A ideia é trazer esse mesmo tipo de instrumento para a cadeia criativa, dentre elas a cadeia da música. Só para resumir, isso aqui é um pouco mais do mesmo, mas é uma apresentação que a gente também direciona para alguns investidores. A gente está fazendo o termo que se usa no mercado financeiro é quase que um roadshow. Na verdade não é um roadshow formal, porque ainda não existe um instrumento constituído na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, mas é algo que a gente está apresentando ao mercado, seja em eventos do audiovisual, seja em eventos da música, seja em eventos de games, seja em eventos para investidores tradicionais do mercado financeiro comum. Tá? Você tem 4 fases da cadeia: a parte de criação, produção, distribuição e circulação de conteúdo. Isso para todas as cadeias criativas. Essa aqui é o mapa da Untime, muita gente já deve conhecer, de como essa cadeia está sendo formalmente discretizada do ponto de vista de segmentos dentro do setor criativo como um todo. A cadeia da música entra aqui, logicamente. E contando para vocês um pouco do mais do mesmo, mas só para situar a diferença com esses instrumentos financeiros tradicionais, hoje o que você tem de fato para essa indústria, na sua grande maioria, é um dinheiro orientado a projetos, que na nossa visão como gente do mercado financeiro vicia um pouco o setor. Né? Os agentes desse mercado, né, as empresas ou os próprios artistas, eles, de certa forma, se enxerga muito como você olha um desespero muito grande se obter aprovação pública, se conseguindo essa aprovação pública, ir para o mercado privado suplicando por recursos para um projeto, rivalizar com uma série de outros projetos, para depois de um projeto realizado ter que fazer esse circuito todo de novo para captar dinheiro para mais um projeto. Ou seja, assim, além de ser um negócio viciante, é maçante e financeiramente, sendo bem direto com vocês, não faz muito sentido. Não é algo que para um investidor tradicional se perpetuaria como, poxa, eu vou colocar tanto de dinheiro nessa companhia e essa companhia vai me trazer recursos, lucro no futuro. Tá? No mercado, como funciona lá fora? Poxa, mas a cadeia criativa é diferente. No mercado americano, as empresas de cultura não são orientadas a lucro? Na verdade são. Hoje você tem várias empresas da indústria do entretenimento, né, da entertainment industry, que são listadas. Hoje a cadeia, empresas menores, os núcleos criativos estão vinculados a empresas de produção que geram lucro, que são alavancadas, que são tratadas como qualquer empresa de qualquer segmento produtivo. Até por isso a própria visão do BNDES de constituir um departamento para o setor criativo de cultura, né? Assim como existe um departamento para agronegócio, assim como existe um departamento para a área de siderurgia, para áreas da suposta economia real, vamos dizer, o termo que se usa. Né? Legal, mas tendo em vista que o mercado funciona desse jeito, o que se tem hoje na prática no mercado da música é muito a Rouanet e as leis de fomento estaduais, né? As subvenções estaduais, leis de incentivo, né, que é o termo que se usa. E você tem uma ação muito forte do Procult, do BNDES desde 2005 e 2006, que foi um instrumento criado, como o Marcelo citou, para tentar alavancar, ou seja, trazer crédito, trazer dívida para o crescimento das empresas de todos os setores criativos, mas que de fato conseguiu ter muito êxito no audiovisual, até adiantando a discussão, porque o setor audiovisual é um setor de maiores montantes de recursos, então ele tem uma capacidade de alavancagem maior, até porque ele consegue dar maiores garantias para a dívida financeira. O setor de música, geralmente, ele é mais desconcentrado, tem empresas e artistas de diferentes escopos, de diferentes tamanhos. É muito difícil você ir num banco e pegar uma linha de crédito. Né? A gente, há um tempo, na verdade há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez até esse exercício para comentar para investidores privados, de ir levar uma pessoa, na verdade, ir num banco de varejo, como não vou citar o banco, senão é uma confusão, mas fomos com a mesma pessoa e falamos, cara, vai lá, fala que você precisa de uma linha de crédito de 100 mil reais, fala que você tem uma padaria e você quer abrir uma padaria nova. O cara te coloca na superintendência de crédito dele, da agência, ele te leva adiante dentro do processo do fluxo financeiro do banco. Mesmo você falando que não tem garantia, você falando que você vai se dispor a conseguir uma garantia. Se você falar que você está fazendo um filme, que é geralmente o diálogo que você fala, o cara não te recebe. A gente fez esse teste uma vez, na verdade a base mostrou um nome muito grande. Mas é meio óbvio, acho que vocês devem ter essa percepção natural se você vai falar que vai fazer um filme para um cara que dá crédito anunciado pela Camila Pitanga na TV, esse cara nem vai olhar para o seu projeto. E na verdade o que a gente pensa e tenta trazer do setor é o conhecimento de que você não tem que falar que você vai fazer um filme, você tem que falar que você tem uma produtora de conteúdo, que essa produtora gera receita e que você quer expandir o seu negócio. E aí, muito provavelmente, torcendo um pouco, também se batalhando um pouco, a ideia é esforçar para que você entre na cadeia da mesma forma,
Legal, mas esse é o setor hoje, de certa forma. Que é muito distante de uma cadeia, por exemplo, de 7 anos atrás, de 7, 8 anos atrás, a cadeia do P&D hoje no Brasil, que hoje já tem os fundos de investimento de participação, tem um posicionamento muito mais ativo. É muito diferente de qualquer outra cadeia criativa das MPMEs, das micro e pequenas empresas, que consegue se alavancar de uma forma muito mais séria. Ou seja, o setor ele é encarado, hoje isso é meio óbvio, com um certo preconceito, mas ele é encarado como se fosse uma informalidade, o que não é na prática. Está todo mundo nessa sala trabalhando, que em qualquer outro tipo de as pessoas trabalham. Né? Legal, fazendo um resumo disso, hoje então você tem gente criando arte, mas que muitas delas não conhecem gestão, não conhecem controladoria, não sabem o que é um balancete, às vezes não tem sequer empresa constituída, ou abriu empresa porque um contador falou que tinha que abrir uma companhia para... Aí depois você vai fazer outro projeto, ele te fala para abrir uma outra empresa, porque você tem que pagar menos imposto, porque você não pode sair do simples. Então você tem toda essa questão de informalidade do setor. Você tem uma falta de orientação a lucro, às vezes para o próprio preconceito do setor. Sempre tem para vocês, me posiciono um pouco com outro chapéu de músico, toco com músicos há muito tempo. E sei que às vezes tem um pouco disso, não, mas eu não quero trabalhar por dinheiro, mas poxa, trabalhar por dinheiro é capitalismo, eu sou um cara relacionado à arte, eu não quero saber disso. No final das contas está faltando dinheiro para você construir seus sonhos pessoais. Né? Então é uma falta de visão em boa parte da cadeia, falta de visão orientada a lucro, a simplesmente se manter como negócio. Você tem uma dependência, um vício por linha de subvenção ferrado, as pessoas só falam disso, sem demérito da palestra passada, que está inclusive meu orientador palestrando aqui, mas é um vício que ele chega a ser ruim para o setor de certa forma, não abre novas áreas de captação de recursos, essa é a verdade, e difere muito dos mercados desenvolvidos, inclusive para essa cadeia da música. E os recursos hoje que são emitidos pela empresa, sendo bem direto com vocês, não sei se tem alguém da Petrobras aqui, vou usar de exemplo, péssimo exemplos, mas hoje a Petrobras, quando bota dinheiro num teatro ou bota dinheiro numa peça em específico, ela quer ver a peça, ela quer ver a marca dela exposta no começo daquilo, mas ela não quer saber se o cara, depois daquela peça, vai ter dinheiro para pagar as contas dele em casa e vai ter um negócio fluindo e contratando gente para gerar mão de obra fora da Petrobras. Eles querem saber se aquilo vai ter um impacto positivo para a marca e para o desenvolvimento dela como instituição. Tá? Então você não tem o dinheiro para incentivar os agentes do setor, mas sim para se beneficiar em cima do trabalho dos agentes do setor, que é o vício que a gente comenta. Do outro lado, o que existe hoje no mercado financeiro tradicional, e aí vestindo um pouco da roupa que eu estou hoje, você tem uma discriminação geral do mercado financeiro como um todo. Você vai bater num private equity, num cara que investe em ações hoje, você vai falar que vai investir em cultura, o cara ou ele não te recebe, ou ele dá risada, ou ele te recebe pensando que você vai com alguma menina para ele se divertir. Sendo bem direto, o que acontece hoje, a gente está fazendo um show hoje, muita gente do mercado financeiro se porta dessa forma. O cara quer te receber às vezes por lazer, porque as reuniões das cadeias tradicionais estão muito entediantes. Ainda mais no momento de mercado de hoje, que o negócio não está entediante, está sufocante. Existe uma falta de percepção no Brasil como um todo da arte como um negócio, porque a primeira coisa que o cara te pergunta é, poxa, por que não tem um case assim então? Me mostra uma empresa grande do setor que gera lucro nacional. Poxa, isso é coisa da Globo. Não vou bater de frente com a Globo. O cara nem chega a analisar a cadeia. Tá? Então você tem um preconceito muito grande. Você tem uma ideia da cultura como verba de marketing. Então você vai bater numa casa de investimentos hoje, alguns bancos de grande porte. Não, fala com o meu departamento de marketing. É cultura, fala com o meu departamento de marketing. Não, mas é um negócio, é uma produtora, gera lucro, estou com os balancetes aqui, é um trabalho artístico, mas que tem dinheiro envolvido. Não, a gente investe aqui no nosso departamento de marketing porque a gente consegue subvenção e isso abate imposto. Então, para mim, como empresa grande, é benéfico fazer isso. Tá? E existe uma falta de escala no apoio a projetos criativos, que de fato se tem uma rotatividade muito grande de pessoas no setor e falta muito ainda no Brasil um pouco dessa política americana de séries, né? De criar conteúdos escaláveis, de criar licenciamento de conteúdos, de criar um produto criativo que de fato ele cria um legado de geração de receita. Tá? Uma alternativa que a gente está constituindo para tentar suprir todas essas deficiências que eu, de certa forma, joguei aqui dentro da nossa discussão de hoje, é tentar criar um instrumento como os instrumentos que estão sendo criados para P&D no Brasil hoje, são os fundos de investimento de participação. Eles nada mais são do que dinheiro de investidores público-privados, mas geridos por instituições privadas,
que são aportados em empresas única e exclusivamente para gestão, reforço comercial, contratações de pessoal-chave, e esse dinheiro é orientado a companhias e não a projetos. Poxa, mas preciso de um dinheiro para fazer um filme. Beleza, vamos colocar dinheiro na empresa para gestão e alavancar em cima de ou Proput ou dinheiro de subvenção que já está disponível no mercado. Mas para que não ter os dois, já que você tem um bolso sedento por recursos, para que não ter os dois dinheiros dentro do seu mesmo bolso? Tá? O trabalho hoje ele é padrão, você tem uma originação e análise de oportunidades. Na verdade, hoje eu estou aqui à disposição para conversar com os agentes do setor, conhecer as empresas do setor da indústria da música para entender quem poderia ser alvo desse veículo que está sendo constituído. Na verdade, a gente está num trabalho de constituição desse veículo no momento. Você tem uma parte de investimento e aceleração que é padrão, como se fosse uma companhia qualquer, de qualquer setor produtivo. Um aporte de dinheiro, governança corporativa, criação de entidades de governança, conselho de administração, diretorias, esse tipo de coisa, contratações de pessoas por diversos departamentos, a empresa é departamentalizada como qualquer empresa que existe no mercado, criação de processos internos e definição de estratégia. Esse é um veículo financeiro, então não é que a gente está dando esse dinheiro e ajudando o setor. Na verdade, no final dessa história, num ciclo de até 8 anos, de 8 a 10 anos em geral, o fundo vende a sua participação para 4 principais canais para ele obter seu retorno como investidor. O principal canal hoje do segmento tradicional no Brasil, isso é quase uma utopia hoje, que é o mercado de acesso. É quando você pega uma empresa e fala que a empresa listou ações na bolsa ou que ela fez uma abertura de capital, é porque tem alguém que está investindo ali, que está vendendo aquela participação para o mercado público, para qualquer pessoa ganhar. Naquele momento que ele está vendendo, ele está tendo retorno, ele está trazendo lucro para o montante de investimento que ele tinha colocado a priori. A segunda saída, que é a mais tradicional hoje no mercado, inclusive para os plays, para as empresas de P&D, são compradores estratégicos. Você tem uma série de co-investidores que hoje estão começando a tatear o mercado de P&D na indústria da música. Isso vai ser uma batalha para você construir daqui a 5, 6, 7 anos, se de fato a gente conseguir criar esse instrumento. E você tem, em último caso, geralmente os fundos acabam sendo recomprados pelos próprios proprietários do negócio. É muito raro isso acontecer, geralmente os negócios que dão errado, os empreendedores revendem as suas participações, os fundos, revendem suas participações para os empreendedores. Porque geralmente os negócios crescem tanto que os empreendedores querem vender seus negócios e criarem patrimônio para si. Tá? Isso é uma realidade hoje, inclusive no Brasil tem empresas de tecnologia que estão fazendo isso, ainda no mercado fechado, ainda bem que não são no mercado aberto, que é uma confusão gigante. Esse eu vou me dar assim, a permissão de passar, isso aqui é uma coisa muito mais para o mercado financeiro, mas é como funciona esse instrumento. Do ponto de vista tributário, para o investidor pessoa física, ele faz muito mais sentido do que dinheiro de doação, do que você tem que constituir uma empresa para apoiar via Rouanet, que coisas que a gente já vê. O instrumento de fundo de participação ele é muito menos oneroso, porque ele até dá abertura para a entrada de capital privado, nesse tipo de recursos. Isso não é uma loucura completa, vamos assim dizer, aqui assim, instrumento desses. Outros você tem instrumentos grandes lá fora, você tem instrumentos recentes como a Felix Capital, que é um instrumento londrino, recente, que está fazendo alguns deals no setor, alguma coisa na parte de moda, mas tem coisa sendo olhada no audiovisual e na música. Você tem algumas outras iniciativas globais. Na verdade, o Reino Unido ele se posiciona na interface capital-cultura de uma forma bastante pioneira globalmente. E aqui está a ideia do fundo que está sendo constituído. É um fundo de 50 milhões de reais a serem captados, injeções de 2 a 6 milhões de reais por empresa, montando um portfólio de 10 empresas, aplicando em diversos setores da cadeia produtiva. Esses setores que a gente está olhando: publicidade, design, moda, games, música, artes visuais, audiovisuais e as artes performáticas. Tá? Sobre o que é feito, eu já comentei com vocês. Mais a parte de investir, trazer muito dinheiro de subvenção, trazer gestão, ajudar os negócios a crescer e no final dessa história toda, nesse casamento de 8 a 10 anos, com data marcada para acabar, você revender a sua participação para um terceiro no mercado. Tá? Você como funciona um fundo hoje, você tem esferas de governança, é uma gestão atuante, então você ganha um sócio. Muito provavelmente nesses instrumentos você não vai ganhar um sócio para te ajudar do ponto de vista artístico do negócio, nem do ponto de vista estético, vamos assim dizer, mas ele te ajuda colaborando na montagem da sua equipe de gestão para aquela organização. E no final das contas, sendo bem direto com vocês, é um instrumento financeiro. Tá? Assim como a Rouanet também é um instrumento financeiro para abatimento de imposto de grandes companhias, por isso que os bancos são os maiores investidores de Rouanet hoje. Assim como as linhas de financiamento do BNDES são instrumentos financeiros que
que tem garantias e taxas vinculadas para obter retorno para o banco, por mais que o banco também tenha um aspecto desenvolvimentista muito grande. Não existe essa questão, em qualquer mercado maduro, ou qualquer mercado que se propõe a ser maduro, não existe essa questão de dar dinheiro, subsidiar um setor, sem ter o retorno financeiro para quem está subsidiando em troca. Tá? Então, de fato, essas são contas hoje que são feitas por mercado de P&D. Dando exemplos para vocês, poxa, a gente já conseguiu investir em casa e criar novos ventiladores pulmonares que estão em hospitais públicos. A gente conseguiu ajudar pessoas que estão desenvolvendo novas formas de controle de pragas no campo, novas tecnologias criadas na Exalc, em Piracicaba, na USP, na própria Politécnica da USP, coisas oriundas do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos. A ideia é tirar um pouco esses instrumentos só da área de exatas e colocar isso um pouco na área de humanas, especificamente na área criativa. Tá? Acho que é isso, esse é o último da minha apresentação. Fico à disposição para dúvidas, super a fim de conhecer as iniciativas de vocês e ver se tem algum tipo de interface com o que a gente está querendo conseguir no mercado financeiro hoje. Então, é isso.